A minha querida amiga Bárbara que nunca me deixou desistir em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 17h17. Obrigada Deus pelas dificuldades, pois eu pude conhecer luz verdadeiramente. Obrigada às minhas amigas da fé, Janaína do Recife, Keila de São Paulo, Andréia de Londrina e Carol de Londrina, a vocês mulheres guerreiras que mesmo cada uma em sua região juntas combatemos o bom combate. Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E finalmente ao meu marido Guilherme, obrigada por voltar para o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 0h15 com alegria. Introdução. Quando o coração queima, o Espírito Santo testifica, e foi assim que Deus me falou. Estou te dando a caneta e o caderno em suas mãos, escreva a tua história para mim. A minha história se resume em fé, pois, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em meio às circunstâncias, às tribulações e dificuldades eu escolhi olhar para Deus e minha escolha fez toda a diferença. Se esse livro chegou até você é porque eu não desisti. Capítulo 1 da separação ao quebrantamento. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10h23. Tudo começou quando em uma briga meu marido me mandou embora de casa, eu cheia de orgulho e nada sabia o afrontei por dias em casa e logo me mudei com as crianças, estava certa de tudo, não fui humilde para pedir perdão e nem tentei consertar os meus erros, me mudei alegre, me sentia aliviada por um fim de semana procurei liberdade em festas, bebidas e amigas. Com uma semana que havia me mudado, meu marido me enviou uma mensagem e logo no sábado nos encontramos e nos amamos, e eu cheia de feridas, orgulho continuei a ser tão cheia de mim. Comecei a perceber que não teria volta, que dessa vez estava tudo diferente, que ele não se importava comigo e que tudo que havíamos vivido era como se o vento tivesse levado. Eu pensei, tenho duas saídas para ter meu marido de volta. Amadas, o Espírito Santo me fez enxergar o que eu havia feito, as escamas dos meus olhos caíram. Ou eu fazia macumba, sim, o desespero era grande, ou eu me apegava a Deus, e graças a Deus pela tua misericórdia, que me rendi. No dia 24 de setembro de 2013 eu faria 30 anos, meu marido nunca foi carinhoso com palavras e mensagens, no entanto, ele foi até minha casa, foi lindo. Ao amanhecer arrumei o café da manhã para ele, ele foi embora, antes de sair me beijou e disse que jantaríamos no nosso restaurante preferido naquele mesmo dia. À tarde enviei uma mensagem para ele, e ele respondeu, você está louca. Eu não dormir na sua casa, eu não estive com você ontem. Perdi o meu chão pela segunda vez, meu céu caiu e meu coração foi retalhado, eu quis morrer naquele dia, como desejei a morte e tentei pular do quarto andar do meu prédio, o Espírito Santo não deixou, lembro-me que naquele dia deitei no colo de Deus e como eu chorei, chorei até pegar no sono. Começa aí a minha luta espiritual, eu passava o dia orando à beira da cama, orava, chorava e clamava como clamei para Deus tirar aquela dor de mim e como doeu, eu não tinha forças para cuidar dos meus filhos. Foi num desses dias de oração e clamor que eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu ouvia claramente uma voz de línguas estranhas na minha cabeça e como soava lindo e tranquilo. Aprendi que a cada oração, minha dor era amenizada. Então, não queria mais nada que não fosse de Deus. Começou então a aparecer festas, drogas e homens, lindos por sinal, brotava homens de onde nem sabia, Satanás é sujo. Por meses me senti acusada por ter sido tola, até eu entender que a acusação vinha dele e não de Deus. Que Deus me perdoou, cuidou e me consolou, que Ele sempre esteve ali comigo, que no meu desespero Ele me colocou no colo.
Enfim, consegui ir a uma igreja. Quem cura é Jesus, mas uma igreja é hospital. Ali no primeiro culto Deus falou comigo: minha filha, eu irei restaurar a tua família, a tua casa e a tua vida. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16h31. Eu recebi essa promessa com alegria. Deus é lindo, Ele sempre com zelo e amor cuidou de mim, dos meus filhos e do meu marido, mesmo eu não enxergando, Ele esteve e está aqui. Quanto eu mais buscava a tua face, mais eu sofria, mais eu chorava, mais eu era humilhada. Quanto mais eu orava, mais meu marido me desprezava. Ele já havia arrumado outra, e mesmo com a outra ele me dava esperanças. Sempre que ele vinha buscar nosso filho, ele me dava um gesto de carinho e no outro dia agia como se não tivesse dito nada. O inimigo por muitas vezes o usou para me afrontar. Guilherme agia com prazer na minha dor, na minha ferida, e mesmo com tamanho desprezo eu o amava e dizia a Deus: perdoe o Senhor, ele não sabe o faz. E dizia a Jesus: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23h34. A cada dor, a cada amanhecer eu aprendia com a palavra, cada versículo curava um pouco da minha alma. Papai me dizia sempre com doçura e paciência: descanse em mim, minha filha, tenho grandes promessas a você. Eu já não tinha amigas, já não tinha olhos para o mundo, era eu e Deus somente e suficiente. Como o seu zelo e seus planos são perfeitos. Ele direcionou em meu caminho uma velha amiga de infância. Fomos vizinhas quando nos casamos e quando mudamos perdemos o contato. Mas Deus nunca falha, amada. Eu a reencontrei e passamos a trabalhar juntas. A Bárbara foi um anjo consolador na terra. Foi essa velha amiga que Deus usou e usa para me dar conselhos sábios e palavras de encorajamento, cheias de unção. Ela nunca me deixou desistir e nunca disse algo do tipo: esqueça teu marido e vai viver tua vida. Eu achava engraçado sair da boca dela tantas palavras de Deus. Com o tempo descobri que ela era uma cristã. Olha como Deus cuida de cada detalhe. Eu sentia tantas saudades e por muitas vezes agia conforme a minha vontade. Eu ainda era uma bebê perante o reino. Chegou o dia da nossa audiência, 13 de dezembro de 3. Era a audiência de conciliação. Íamos definir a pensão do nosso filho e visitas. Nesse dia eu pedi a Deus para me dar algum sinal, que Guilherme tivesse algum gesto de carinho comigo. Me vesti linda, quis mostrar a ele que eu estava bem pura casca, porque eu era pura ferida por dentro. A audiência foi horrível. Eu falei o que não devia e ele sempre com ar de ironia, desprezo e firmeza, e eu no choro e no desespero. Enfim, acabou e cada um saiu para seu caminho, e eu resolvi agir com as minhas forças. Liguei para ele toda trêmula e pedi para conversarmos. Ele aceitou. Quando chegou na praça pedi um abraço. Com muito custo ele me abraçou, e eu disse a ele: me dê uma chance. E ele me disse: você tem 50% de chances de voltar, 50% não 60%. Eu amo você, mas estou namorando e gosto dela. Fui embora e estava sem bateria no celular. Chegando em casa ele me liga, pediu o número da minha conta corrente para fazer o depósito e falou: nega, não desista de mim. Aquelas palavras me alegraram tanto que eu sentia meu corpo flutuar. No outro dia, logo pela manhã, mandei uma mensagem de bom dia e logo ele me respondeu: você é louca. Não quero te ver nem pintada de ouro. Amadas, novamente meu chão se abriu. Eu ainda não entendia que Satanás estava dando risada da minha cara. Chorei, orei, clamei, gritei e fui consolada no colo do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Passaram-se os dias e uma pessoa que se dizia ser amiga e cristã se aproximou de mim e sempre vinha com fofocas, e como ela trazia a fofoca e falava de Deus, eu frágil e sem entender muito achava que realmente era minha amiga. Que ingênua fui eu. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Chegando próximo ao Natal, eu toda alegre comprei um presente para ele, agia como a esposa dele, entreguei para ele na sexta-feira na porta de casa. Ele me beijou e disse: amanhã almoçaremos juntos, e foi embora com nosso filho. No dia seguinte, acordei radiante e cheia de planos para logo à tarde. Estava feliz pois eu ia almoçar com o meu amor, pura mentira do inimigo.
Nesse dia ele nem me atendeu, não respondeu minha mensagem e ainda mais tarde me ligou xingando, pois eu havia conversado com a minha enteada e havia falado umas verdades que estavam acontecendo. Enfim, eu quis ir à casa dele, minha vontade era de gritar, espernear, queria que de alguma forma existisse justiça. Fui para meu quarto, como eu chorei, como o diabo me acusou, como me senti culpada. A pessoa amiga nesse sábado me contará que no dia anterior ele levou a namorada no jantar de Natal da família dele e usando o presente que dei, era uma camisa do São Paulo. Eu saí sem rumo e falando Deus como assim? Era eu que devia estar lá. O meu filho estava no colo da outra, Antônio Sérgio, acabara de fazer 2 anos e havia somente 3 meses de separação, como doeu, como eu cresci no meio das dores, como Deus cuidou de cada soluço. Liguei para ele louca e disse traga o Antônio hoje e não disse nada do que eu sabia. Chegou o Natal e eu fui ceia com minha família. Aquele Natal foi doloroso para mim, eu sentia pena de mim. No mês de novembro eu tomei sol e me deu 3 tipos de alergias: uma mancha no nariz que cresceu, nos braços bolhas e no colo do peito manchas vermelhas. Deus me disse que era doença do inferno, mas para a sua honra e glória ele me curou, e me curou de um tumor benigno e curou Antônio Sérgio de uma infecção no ouvido que ele teria que fazer cirurgia. Deus é perfeito e nos dá além do que imaginamos ou pedimos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2:9 No dia 13 de dezembro de 25 novamente a tal amiga cristã roubou a minha paz com mais uma das suas fofocas. Aquele dia foi pura angústia e inquietação. Amadas, Deus é um Deus de mansidão. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 1h33. Liguei para um pastor e pedi que orasse para mim. Em soluços eu ouvia e meu coração queimava. Tudo que eu sentia foi sendo revelado naquela oração, e Deus logo disse que havia oração contrária, havia inveja ao meu redor, mas me livraria e afastaria de mim tudo aquilo. E assim a tal amiga cristã se afastou de mim, aliás, eu dela. Glórias a Deus. Passa-se o Réveillon e começara um novo ano. Lembro-me que eu escrevi uma carta para Deus sobre meus desejos para 2014 que, se coincidisse com a vontade dele, muito me alegraria. Após alguns dias com a saudade que gritava em meu coração e eu disse: Pai, se for a tua vontade que eu ligue para ele e me testifique de alguma forma. Passaram-se 3 dias e nada. Deus me disse, daí peguei o celular e disse, Senhor, eu irei ligar para o pastor João Alberto, se ele disser o nome do meu marido é porque é da tua vontade. Eu estava aprendendo a ser obediente, conversamos e logo desliguei, e sim, amadas, Deus fez muito mais do que eu pedi a ele. O pastor não citou o nome do meu marido. Passaram-se 3 minutos que eu triste desliguei o celular, o meu marido me liga. Eita glórias! Eu olhava para o celular e não acreditando no que via, atendi sem muita conversa, só respondi o que ele perguntará. Esse dia foi dia 14 de janeiro de 13. Como Deus é lindo! A vida continuou a seguir e na mesma semana em um Instagram um comentário me chamou a atenção. A menina chamava-se Janaína, lhe pedi para me adicionar no WhatsApp e logo ela havia me adicionado. Amadas, eu senti tristeza ao ler o comentário dela e quando começamos a nos falar a nossa história era parecida, a nossa dor era do mesmo tamanho. Quando a conheci ela estava fazendo um tratamento no centro espírita. A dor é tão grande que procuramos cura em todos os lugares. A cada conversa nossa, aprendíamos um pouco mais, juntamos nossas dores, forças, fé e juntas fomos mais fortes. O cordão de 3 dobras não se desfaz fácil. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mais ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que levante. Eclesiastes 4h10. Uma com a outra, fomos crescendo de fé em fé, de glória em glória. No mês de março Guilherme foi levar Antônio em casa. Quando o vi reparei que estava triste e muito magro.
Ao ir embora liguei para ele e perguntei se ele estava bem. Ele foi grosso e me disse para que nunca mais ligasse e assim eu fiz. Deixei-o ir, não foi fácil, mas foi preciso. Eu apaguei o número dele da minha agenda e nunca mais liguei e todas as vezes que chegava o dia dele levar o Antônio em casa eu esperava meu sogro na minha avó, isso acontecia a cada 15 dias, resolvi que também não queria mais vê-lo. Posicionei-me perante a vontade de Deus. Com o passar dos dias fui amadurecendo com orações, jejuns e alimento que é a palavra de Deus. Comecei a trabalhar na liderança da igreja, logo fui ministrar para as crianças. E que santa paz que é trabalhar na obra do Senhor. Aprendi que a graça dele me bastava e fui seguindo minha vida. Capítulo 2 do quebrantamento ao amadurecimento. Tinha eu dias felizes, dias de desânimo e dias de saudades, mas papai sempre esteve ali me sustentando em todo o tempo. Tivemos nosso culto de carnaval, foram dias intercedendo para o mundo, no meio do louvor e a oração o levita disse: pense em alguém da tua família que está agora nesta festa e interceda por ela. Eu pensei no meu primo, numa amiga e no meu marido, senti em meu coração que eles precisavam de minhas orações. Amada sai daquele culto e não sabia o que estava acontecendo. Cheguei em casa muito irritada e andava de um lado para o outro. Liguei para um pastor, ele começou a orar e eu não sentia minhas pernas e elas tremiam, sensação de morte, sentia-me sufocada, até que aquela oração foi me curando. Deus revelava demônios saindo do meu lado, sim, Satanás estava furioso. Enfim dormi, na madrugada outra batalha. Orei e logo tudo passou. Na oração pedi ao Senhor que me mostrasse em sonho por qual dos três que intercedi que o inimigo ficara furioso. Sonhei com meu marido, intercedi por ele e o inferno se levantou contra mim, mas maior é aquele que habita em mim. Filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Terminará o mês de março e os dias foram seguindo, dias de saudades, dias fortes e dias de opressões. Haviam dias amadas que eu não queria ver o mundo, sair da minha cama era pedir para morrer. Eu reencontrei uma amiga, a Letícia, e para a minha surpresa ela havia voltado com um marido que ambos eram nossos amigos. Quando eu soube muito me alegrei e vi o quanto Deus é maravilhoso. Eu havia aprendido a reconhecer Deus em todo o momento. Um belo dia minha amiga Janaína encontrou um testemunho na net e entrou em contato com a autora, Raquel, uma carioca que havia acabado de receber o teu milagre e não sei explicar bem, mas foram surgindo mulheres que lutavam para seus maridos voltarem e daí surgiu um grupo numa rede social, Amigas da Fé. Keila, Carol, Jana, Andréia. O nosso cordão aumentou, glórias a Deus. No meio da minha separação somente a avó do Gui acreditava em mim, somente nós duas enxergávamos a treva em que ele vivia. O Senhor em uma oração me mostrou meu marido deitado na cama no colo de um demônio, o demônio acariciava sua cabeça e sorria e do lado uma pomba-gíria que também sorria. Em uma conversa com a avó de meu marido ela me contará que ele havia ido a um culto e que lá o pastor havia falado tudo o que vi na oração. Meu marido era um morto-vivo. Passara-se o mês de abril, muita oração, choro, clamor e jejuns. Eu terminava um e começava outro, fui me fortalecendo ajudando as amigas da fé. Minha amiga Bárbara sempre me ajudando e a vida foi seguindo. Eu não via nada acontecer, nada mudará e nada mais eu soube do meu marido. Fui vivendo de fé em fé, de dias tristes a dias de cansaço, dias de alegria a dias fortes. Todos os dias fui vivendo para Deus, e Ele sempre fiel e misericordioso me sustentava. Muitas vezes me questionei por que aquilo tudo. Porque as pessoas ruins do mundo tinham família, tinham amigos e eu nada tinha, já não tinha marido, amigas todas sumiram, eu já era a chata, careta e crente, aleluias. Mês de junho chegou novamente e eu encontrei minha amiga Letícia. O marido dela mora na mesma cidade onde o tio do Guilherme mora e teve uma festa lá, e ela me disse: eu vi o Guilherme e conheci a namorada dele, eles vão morar juntos.
Na hora me fiz de forte, corri para a casa e chorei como eu chorei, liguei para a Bárbara em prantos e ela toda calma me disse, não chore, fique calma, tudo pode mudar num segundo, é Deus quem dá a última palavra. Depois de muito choro, oração e soluços, Deus me revestiu e me levantei daquela tristeza. Amadas, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi esperar, eu sempre disse a Deus, outro não quero, se não for ele o marido que o Senhor preparou para mim, eu quero viver sozinha. Mas havia uma promessa. Amadas, minha carne gritava, mas eu orava por ela, por eles, pedia a Deus para abençoá-la, abençoa Pai os dois, os livra de qualquer seta, minha carne gritava, mas orei porque era assim que papai queria. Chegou o fim de semana de Antônio ir para a casa dos avós, e desta vez Antônio só voltaria na segunda-feira, e era o avô que pela a primeira vez ia deixá-lo em casa, só que o avô não sabia o endereço, então expliquei como chegar quando abro o portão. Sim, Guilherme estava ali também, eu nem olhei para ele, peguei o Antônio no colo do avô e logo entrei. Antônio chorava muito e chamava pelo pai, e eu sempre falava para ele, papai irá voltar para nossa casa, Deus prometeu filho. E para a minha surpresa, minutos depois meu celular toca, era um número que eu não conhecia, era ele, Guilherme todo doce, perguntou como eu estava, se Antônio ainda chorava, ele nunca havia se preocupado com o choro do filho na separação, e disse, este é o meu número, se precisar pode me ligar, e se despediu, beijos. Como meu coração transbordou e como foi maravilhoso, dava gargalhadas, pulos e agradecia a Deus. Na verdade, ainda hoje não existe obrigada suficiente para agradecer a Deus, meu coração transborda gratidão. Amadas, não sei explicar, mas naquela segunda-feira eu havia acordado diferente, cheia de vida, vontade de viver mesmo, de alguma forma o Espírito Santo me avisava. Na terça-feira às 18h24 recebo uma SMS com a seguinte frase: tem dias que a saudade é MLOQUSE. Estava na rua, não sabia se chorava, orava, se agradecia, se gritava ou se respondia, acho que fiz tudo junto. Combinamos de nos encontrar às 20 horas em ponto horas, fui para a casa, me arrumei toda linda e estava cheia de luz, às 20 horas em ponto ele estava lá. Fomos jantar, parecia que os 9 meses nunca havia passado. Fomos para a casa dele e lá nos amamos, parecia que eu vivia um sonho, oramos juntos, abraçados, e então peguei a minha Bíblia e pude ler os versículos que mais me ajudaram no deserto, como esperei por este dia e como sonhei com ele. O amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que taine, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Capítulo 3 do amadurecimento à promessa. Passei a noite em claro, orava o tempo todo impondo as mãos sobre ele, orei amadas incansavelmente em línguas toda a noite e como eu estava feliz parecia o céu na terra.
Amanheceu o dia e fomos para a minha casa. Decidimos ir devagar e íamos fazer da forma certa dessa vez. À noite ele foi para a minha casa jantar. Estávamos ali, os 4 na mesa posta. Só faltará minha bonequinha para completar a alegria. Antônio e Davi estavam radiantes. Eu finalmente poderia colocar em prática tudo o que havia aprendido nos dias do deserto. Orei tanto a Deus para ser a esposa, a mãe e a mulher que a Bíblia dizia. Eu pude enfim mostrar ao meu marido que Deus me transformou, que Deus era bom. Acordamos, arrumei a mesa do café da manhã e que feliz eu estava. Ele foi para o curso e prometera voltar à noite. Deu 22 horas em ponto HS e nada. Amanheceu e nada. Ele só deu notícias no sábado de manhã e no fundo eu sabia que havia algo de errado, mas aprendi a ganhar sem palavras e confiar no Senhor. Ele me ligou no sábado pela manhã e foi em casa. O tratei como se nada tivesse acontecido. O amor tudo crê. 1 Coríntios 13:7. Ele passou a manhã em casa e combinamos de pegar um cinema à noite. Ele apareceu na hora combinada, fomos ao shopping. Meu marido demonstrava que havia muito tempo que não vivia aquilo, parecia tudo tão fora da realidade dele. Parecíamos 2 adolescentes apaixonados, ele sempre carinhoso. Então, decidimos não ficar para o filme. Passamos no supermercado e compramos cervejas e petiscos. Em casa eu caí na cilada do inimigo. O diabo é astuto e inteligente para agradar o meu marido e mostrar que eu não era uma crente chata. Bebi uns copos com ele, só que me embriaguei e comecei a falar da recente ex dele. Pronto. Foi confusão, tapas e até mordidas dele. Eu nunca havia visto meu marido tão nervoso. Ele falava que a vida era drogas, que era feliz assim. Literalmente eu vi o Satanás ali, dando risadas. Com muito custo o deixei ir embora. Eu apaguei e quando acordei às 6 horas em ponto horas da manhã no domingo, eu estava um trapo de tanto arrependimento. Corri para a casa dele para pedir perdão, ele nem o portão abriu. Que domingo medonho, que domingo solitário, que domingo de luto eu passei e Deus estava ali. Penso que triste comigo porque eu fui tola. Fui para meu culto e cheguei à igreja por misericórdia. Eu era puro choro, e Deus falou e me repreendeu e como eu costumo dizer que XULAPAD levei e glórias a Deus por isso. Sai daquele culto com os lombos cingidos daquela palavra. Então, lhe disse, nem eu te condeno, vai-te, e não peques mais. João 8:18. No sábado seguinte, depois de muita oração e pedindo a Deus direção do Espírito Santo, enviei uma mensagem ao meu marido. Ele logo em seguida me ligou e disse que me perdoava, mas que era a última chance e marcou de me buscar às 20 horas em ponto HRS e antes de desligar pede para que eu não ligue e nem envie mensagem pois a mãe estava em casa, e por motivo da briga estaria brava comigo. Eu no fundo sabia que a outra ainda fazia parte da vida dele, mas eu decidi a me agarrar na palavra de Deus. O amor tudo crê. Passados alguns minutos ele me liga pedindo para me ver o mais rápido possível e que precisava de mim. Naquela noite me arrumei feliz para encontrar o meu homem, um homem que foi escolhido e separado para mim. Ele não apareceu, não me atendeu e nem responder a minha mensagem. Chorei nos pés de Deus sem nada entender. Não questionei de nenhuma forma, pois sabia que além da outra existia drogas no meio e as sujeiras de Satanás. Na terça-feira ele me liga e age como se nada tivesse acontecido e eu me mantive mansa e amorosa. Ele disse que estaria em casa dentro de 1 hora e nem sinal. Também não liguei. Novamente fui para os pés do Senhor. Consegui dormir porque Deus me colocou no colo. Eu não entendia. A única coisa que eu sabia era que o inferno tinha se levantado contra minha casa e minha vida. Logo pela manhã meu celular toca, era ele, sua voz era de socorro, ele pedia para me ver, eu marquei com ele às 9 horas e 30 minutos min, que era o horário que eu saia da academia. Às 9 horas e 32 minutos min ele me liga e me encontra. Quando chego até o carro ele abre a porta para mim, me abraça e diz, eu preciso de você.
Fomos para a minha casa, tomamos café juntos, almoçamos e ele dormirá a tarde toda. Eu via cansaço nele, via que em casa ele encontrava paz e tranquilidade. Ele acordou por volta das 16 horas em ponto horas e foi buscar nosso filho na escola. Por volta das 17 horas e 30 minutos ele trouxe Antônio e me entregou minha sandália e o colar que eu havia deixado na casa dele e também me entregou o cartão de crédito dele. Eu havia feito um adicional para ele quando ainda estávamos separados pedindo para eu desbloquear, e disse que voltaria à noite. Mulheres. A noite foi longa, foram 21 dias sem notícias nenhuma, eu não entendia como ele havia me falado que me amava e eu sentia o amor. Ele falou, nega, eu preciso de você, e sumiu. Não questionei a Deus, orei e dava glórias. Fui para o monte, ali eu era pura lágrima. Minha oração se resumiu em soluços, até que uma irmã veio até a mim e disse, enxugando minhas lágrimas: amiga, deixa eu orar por você. Ali Deus falou ao pé do meu ouvido. Voltei para a casa fortalecida e continuei minha luta. Uma bela madrugada, era 2h10 da manhã, ouço bater no meu portão. Era ele dizendo que veio me ver. Abri e nada disse, nos amamos. Ele estava confuso e logo foi embora. Era 6 de agosto de 14, quarta-feira. Dia 14 de agosto de 8 seria seu aniversário. Ele sorriu e foi embora. No dia 08 não liguei, depois que aprendi que era preciso o deixar ir, nunca mais liguei. Passei o dia de jejum, era o meu presente para ele, orei e jejuei o dia todo. No domingo a 1h da manhã ele novamente aparece, estava assustado e confuso, conversei e chorei para ele e ele foi embora pedindo desculpas por me fazer sofrer. Na quarta-feira ele aparece às 21 horas, ele estava normal, paciente e amável. Coloquei as crianças na cama e fui ter uma conversa com ele. Ele logo se estressou alegando que eu estava pressionando e foi embora. Nesse dia mandei mensagem e liguei e foi impossível um diálogo. Às 3h da manhã ele me liga e eu só fui ver no outro dia as ligações. Das 4 às 5 da manhã havia 9 ligações de um número que eu não conhecia. Às 8 da manhã esse mesmo número me liga e era a própria. Era a ex-atual. Já não sabia de nada. Ela me pergunta quem era, que ela havia pegado meu número no celular dele e que ela era a namorada do Guilherme. Eu de esposa havia virado amante sem ao menos saber. Eu dava risadas de tão nervosa, queria matar ele, mistura de raiva, com ânsia, com indignação e dava glórias e ria. Às 19h39 ele me liga me chamando de louca e eu desliguei, enviei uma mensagem falando para ele me esquecer e ser feliz com ela. Depois de 20 minutos ele responde dizendo, você só foi uma válvula de escape e é com ela que vou me casar. Fiquei em pane, não acreditava no que lia e chorei muito, orei, passei 2 dias acamada, até que me refiz novamente e fui seguindo minha vida orando, jejuando, cuidando dos meus filhos e do meu ministério com as crianças, orava por ele e por ela, Deus me mostrava e falava comigo. Antônio havia dado cataporás no dia 17 de setembro. Nosso filho ficara ruim. Eu tinha um trabalho e não tinha quem me substituísse e pedi minha sogra para ficar com ele por meio período. Antônio passou a tarde toda lá. Quando chegou em casa eu notei que as unhas dele estavam cortadas e como eu sabia que minha sogra não cortava pois sempre teve medo de machucá-lo, eu perguntei quem havia cortado as unhas dele. Ele disse, foi o papai. Logo desconversei e dei glórias baixinho e agradeci. Antônio sempre falava, mamãe o Lê vai chegar casinha nossa, e eu me apeguei a isso. Nesta noite às 22h41 ele bate no meu portão e eu dessa vez não abri, minha vontade era correr, xingar e bater nele, apenas respondi o que ele perguntou e ele foi embora. No dia 14 de setembro de 30 eu acordei desanimada e decidi que passaria o dia na cama. 12h40 me recebo uma mensagem dele me pedindo em casamento. Eu sorria, chorava, pulava e não acreditava no que lia. Ligo para ele e ele logo pergunta, nega, você ainda me ama? Respondi que sim e ele veio até minha casa, nos amamos, conversamos e me levou para nossa casa.
Ele havia me dito que estava traficando, isso para mim era o de menos, nada como o tempo para colocar as coisas no lugar, doce engano meu, não queiram agir no lugar do Espírito Santo. Capítulo 4 da promessa à obediência. Eu havia conhecido a luz e viver no meio daquela treva foi dolorido, foi sofrido e cruel. Eu o amava e o amor tudo suporta, vivendo de novo naquela casa me trazia alegrias, mas me trouxe também tristezas. Ali eu descobri que meu marido estava completamente sem vida, meu marido estava na pior das piores, ele estava usando drogas e que drogas. Ele me tratava com carinho, com cuidado, tratava bem as crianças. Na quinta ele foi ao culto comigo. Naquele dia o culto foi diferente. O culto na nossa igreja começa com os louvores, depois ministração do dízimo e vem a pregação da palavra. O irmão que ministrou sobre dízimo contará um testemunho sobre um homem que havia encontrado na porta do Rema Brasil que usava drogas e aquele culto era para meu marido. Se doía em mim, nele queimava, seu coração gritava por vida. O testemunho virou inspiração e virou pregação e o dízimo foi ministrado depois de tudo. Glórias a Deus pelo doce Espírito Santo que nos guia, nos convence e nos incomoda. No caminho para a nossa casa, Guilherme começou a ficar nervoso e inquieto. Quando chegamos em casa, ele logo se arrumou e saiu com 2 parceiros, e disse que logo voltaria. Eu usei a sabedoria do ganhar sem palavras, o beijei e o abençoei. Orei, chorei, clamei e consegui pegar no sono. Por volta das 0h43 me escuto ele abrir o portão, vai até o quarto, me beija e volta para a sala. Escuto abrir a cerveja e logo um estralo na lata. No segundo estralo eu me levanto e quando ele nota a minha presença ele joga a faca debaixo da almofada. Eu com todo cuidado chego até ele e me sento e digo, amor, me dê a sua lata. Ele pergunta o porquê. Eu digo, para eu jogar essa fora e pegar outra cerveja para você. Ele obviamente se recusa a me entregar, a lata tinha furos para ser usada no fumo do crack. Passados alguns minutos com ele ali volto para o quarto, ele logo dorme. Eu passei a noite em claro e amanheci em choque. Eu, amadas, já usei drogas também e não foi pouca, mas ver meu marido naquela situação foi muito para mim. Perguntava para Deus o que eu fazer. Eu quero ir embora, me ajude, Senhor, não me deixe sozinha. Passei o dia à água, fiz um jejum e orava o tempo todo em línguas. Ele foi para a faculdade e logo toca o interfone. Era a tia dele que a me ver se assusta. Ninguém ainda sabia que havíamos reatado. Quando ela entrou e me disse que estava desconfiada que estivesse usando drogas, eu pedi socorro, e graças a Deus, pois a mandou ali. Guilherme ia morrer ou ia parar numa cadeia e eu jamais ia permitir ver ele se matar e nada fazer. Eu contei o que eu havia visto na noite anterior e ela me disse que a família já desconfiava, e que havia conversado com a ex-namorada dele que iam tomar providências. À noite fui para o meu culto de oração com as crianças. Ali Deus falou, amada, Deus sempre nos avisa antes. Foi ali que Deus disse, estou te dando a caneta e o caderno em tuas mãos, escreva a tua história para mim. Deus me disse que a minha história salvaria casamentos, e é por isso cheguei até aqui. Pela promessa eu não desisti. Papai me disse que minhas orações, meus clamores o livrou da morte porque Satanás por muitas vezes quis matá-lo. Ele disse que meu casamento teria um amor que o mundo desconhece, eu criei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria e não o confirmaria. Romano 23:19. Fui para a casa leve, fortalecida e sem entender muito o porquê de muitas profecias naquela noite. Deus sabia tudo o que eu ia passar. No domingo à noite percebi que meu marido já não usava muito o celular, na verdade não o via com o celular. Na segunda ele começou a me tratar com frieza e foi assim no decorrer da semana. Tentei me aproximar e ele veio com indiferença. Novamente fui para os pés do Senhor pedir sabedoria e a chorar. Deus me testificou e me consolava. Na sexta fui para o culto com as crianças, já não suportava mais aquelas indiferenças e falei para o Senhor que eu queria voltar para a minha casa.
Quando chego à porta de casa, meu marido estava junto aos moleques, eram todos menores de idade traficando. Quando vi aquela cena decadente, eu nada disse, fui novamente orar. Jantamos, ele se arrumou e saiu para a rua com dois deles. Eu em casa orava, chorava e queria muito ir embora, até que liguei para ele e pedi para que trouxesse a chave do portão. A minha ficara no carro que eu iria embora. Ele trouxe a chave e me perguntou o porquê. Eu apenas disse, sem amor ninguém vive. Ele virou as costas e saiu. Arrumei umas malas e decidi esperar ao menos o dia amanhecer. Seria aniversário do nosso filho no sábado. Eu orei tanto a Deus para que estivéssemos juntos ao Antônio nesse dia. Eu tinha a senha do site da operadora do celular dele, entrei e fui olhar sua conta detalhada. Nunca façam isso, o diabo é astuto, e lá vejo ligações para alguns números e vou pesquisando um por um até que um deles era para exemplo. Meu mundo se abriu novamente, estava explicado o porquê do sumiço do celular. Liguei para a retorna minha ligação e conversamos educadamente. Sim, ele ligava para ela com juras e pedido de casamento, mas ela me disse que já tinha namorado e que nada queria com ele. Ele viu que havíamos conversando, pegou meu chip e pela segunda vez me mandou embora da nossa casa. Eu nada disse, arrumei o resto das minhas coisas e ele me levou para a casa. Na porta de casa me ajudou pacientemente, me devolveu meu chip, me deu um beijo na testa, me abraçou e disse, não suma de mim, me liga, me dê notícias. Eu disse que Deus o abençoe e te guarde. Eu entrei para a minha casa, eu gritava, implorava para Deus cuidar dele como doeu. Passados 40 minutos, ele me liga e diz, nega, hoje tem culto. Digo que não, ele pergunta, amanhã tem. Eu digo que sim, ele novamente pergunta, posso ir com você? Eu digo que sim, sabia que ele não iria porque ele iria para a clínica logo pela manhã de domingo. Por momentos eu quis avisá-lo, eu quis tentar ajudá-lo com uma conversa, mas ele não aceitava nenhum diálogo meu. No domingo pela manhã fui para o bazar da igreja, e logo a tia dele me liga para irmos até a casa dele. Eu cheguei primeiro, ela entrou e em seguida os homens da clínica. Foi horrível, meu marido amanhecido, drogado e em posse de drogas. Ter que arrumar as malas dele para ir para a clínica foi duro e dolorido. Enfim, ele aceitou ir, graças a Deus que aceitou. Seria cruel vê-lo indo à força. Sabe, amadas, doeu muito em mim. Eu sabia que ele teria ódio de mim, que passaria mil coisas na cabeça dele e que a outra seria a heroína dele. Eu faria tudo, absolutamente tudo, para ele viver, para ele ter vida, para que ele não continuasse a se matar. Estava aliviada, em paz, eu sabia em quem eu cria. Eu creio no Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que cala os ventos e abre os mares, o Deus que faz os mortos se levantar, o Deus que dá vida aos ossos secos, o Deus que me fez forte e me curou, me salvou e me ama. Ó glórias! Ele é fiel, fiel. Mas aí veio a pergunta, e a promessa? O Senhor prometeu restaurar todos os meus sonhos em 2014. Guilherme ficaria no mínimo 6 meses na clínica. Ele dizia no meu coração, eu sou Deus. Novamente eu e a ex dele conversamos. Ela me conta que ele ligou para ela da estrada, e havia pedido para ela esperar, e que ela esperaria. Eu disse a ela que tudo bem, só que eu não iria desistir porque existia uma promessa de Deus na minha vida com a dele. Ela me fala, mas se ele me escolher, ele tem o livre arbítrio. Eu apenas disse amém. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42:2. Não há demônios, não há livre-arbítrio que impeça uma promessa de Deus. Passaram-se os dias daquela semana, saudades, orações e jejum. Havia começado um jejum pela a cura dele, só terminaria o jejum quando estivesse curado daquelas drogas. Capítulo 5 da obediência à fé. Tivemos em nossa igreja 3 dias de culto da família. No segundo dia Deus fala para mim, você terá uma surpresa.
Fui embora convicta de tudo que o Senhor tinha me falado. Fui vivendo dia a dia, sentia saudades, vontades de ligar na clínica, mas me contive com orações. Dia 14 de outubro de 26, segundo turno das eleições presidencial no Brasil, minha enteada me envia uma mensagem. Meu pai está em Uberlândia, na hora deu branco, não entendi direito e liguei para a minha sogra. Ela apenas me disse a verdade: quando puder te ligo, que domingo longo. Eu fui orar e veio o doce Espírito Santo me lembrar da profecia. A surpresa, lembram quando eu disse que Deus restauraria meus sonhos em 2014? Lembro-me que aquele domingo foi inquieto, eu precisava de respostas. Amanheceu e Satanás colocara 1000 coisas na minha cabeça. Lembro-me que passei o dia no quarto. Minha sogra então me liga e contará que a clínica havia fechado por denúncia, que meu marido estava agora mais revoltado e ainda disse que a única pessoa que se preocupou com ele foi a ex. Tudo aquilo me doía e eu disse ao Senhor: eu vou desistir, eu não tenho mais forças. Então, uma irmã e amiga, a Gel, veio passar o dia comigo. A ex e então atual me liga e a Gel atende e a tal ex começa a gritar e falar que eles iriam casar e que ela viria na porta da minha casa. Guilherme havia falado um monte de mentiras para ela e ela a ele. Sei que logo em seguida liguei para a minha sogra e ele atendeu e fala: a fulana vai aí na sua casa, resolver o que você falou dela. Havia contado tudo que eu sabia sobre ela para a família dele, e tudo se virou contra mim. Eu chorando olhei para a Gel e falei: amiga, eu fui sabia, eu fui obediente, plantei amor, paciência, mansidão, cuidei, orei, jejuei pela a vida dele e a outra que tem valor. Ela apenas respirou e disse: vamos orar, amiga. Entramos para o meu quarto e ali oramos e ali Deus disse que não havia desistido de mim e que não era para eu desistir do Guilherme, que as suas orações que faziam ele ficar de pé, o que era meu ninguém roubaria, e disse: eu sou a tua força. Ali me refiz, estava fortalecida da armadura de Deus e a noite foi para o monte. Naquela semana tivemos na nossa igreja o seminário de cura. Aprendi que a unção era transferível e que existiam várias formas dessa unção ser transferível e pelo tecido era uma delas. Sai daquele seminário cheia e crendo que seria possível eu orar sobre uma veste do meu marido e ele seria curado. Perguntei ao meu pastor se ele, o meu marido, tinha que saber que a veste estava com a unção da cura. Ele disse que seria bom, pois usaríamos a nossa fé e não só a minha. Amada, se o Guilherme soubesse, iria me chamar de louca e não usaria a blusa de frio. Fui na fé e usei somente a minha e declarei a unção da cura sobre aquela blusa de frio que havia ficado em minha casa. Entreguei a blusa para meu sogro e crendo de todo o meu coração que quando Guilherme veste-se estaria curado pelo nome de Jesus. Passaram-se os dias, eu nada mais soube. Um dia Antônio diz: mamãe, papai tem um capacete. Eu lhe perguntei se seu papai tinha uma moto e ele responde que não. Fiquei sem entender e logo esqueci aquela conversa. Meu sentimento pelo meu marido havia mudado, eu o amava, mas para mim já não importava mais ele voltar ou não. Eu tinha paz, estava e sou feliz com Deus, e eu cria que já estava curado. Para mim era o que realmente importava. Comecei a orar pedindo a Deus que enviasse alguém que falasse do seu amor para Guilherme e fui vivendo. Numa quinta-feira meu sogro me liga e surge um assunto de que Gui estaria trabalhando. Eu não perguntava nada do meu marido e ele também nunca citava o nome dele. Ali eu vi o dedo de Deus e o Espírito Santo testificava em meu coração a cura. Eu sorri e chorei e caí de joelhos, meu coração transbordava de gratidão. Os dias foram vividos com alegrias, lutas, às vezes saudades, e Deus se calou, e eu orava, jejuava e nada questionava, carregava comigo um ditado e era o que eu realmente sentia. Tanto quis que agora tanto faz. Numa quarta-feira, depois de tanto tempo sem sentir saudades, sem me preocupar se voltaria ou não, acordei triste, bateu certa dúvida e eu liguei para a Gel e pedi para ela orar comigo. Fui para o banheiro do meu trabalho, sentei no chão e Deus falou: filha minha, eu estou te preparando, escreva a tua história para mim, o seu testemunho salvará muitas mulheres do suicídio, muitos casamentos serão restaurados pela a tua história, porque mulheres irão lutar. Você é minha filha amada, você é minha rainha, cuide da sua casa.
Lute pelo que te dei, sou o Deus da tua casa, seus filhos são meus soldados. Como é precioso ouvir a voz de nosso Pai, como eu amo a sua palavra. 2 semanas antes do Natal, eu arrumando a casa digo para Deus Pai: se o Senhor aparecesse para mim agora e me perguntasse o que eu queria de Natal, eu pediria a meu marido aqui que tivéssemos um Natal em família, somente a nossa casa, que a comida fosse simples, nenhuma mesa nova eu queria, a minha estava quebrada. Deus é bom, e Ele ouve nossas conversas, Ele sonda a humildade de nossos corações. Quarta-feira antes do Natal meu marido me liga, eu não atendi, ele não sabia que eu tinha um novo número dele, e na última tentativa de me liga de seu número antigo. Penso que imaginou que eu atenderia correndo, não atendi porque queria ter a certeza que era o tempo bom, perfeito e agradável do Senhor. Eu orei antes e pedi para Deus me dar a direção, já estava cansada de tantas idas e vindas, cansada de fazer o certo e ser a errada, a louca. Quando eu voltei para minha casa em outubro, eu disse ao Senhor Pai: quando for o seu tempo, Ele irá me buscar na igreja. Na quinta-feira novamente ele me liga e eu novamente não atendo. Na sexta no culto de oração Deus fala comigo, escuto claramente a voz dentro de mim, está mais perto do que você imagina. Naquele dia ele não me ligou e eu também não atenderia, só atenderia se Deus testificasse que seria o seu tempo. No sábado no relógio de oração eu pedi a Deus que se ele ligasse e fosse a vontade de Deus que eu atendesse, que meu coração queimasse. Às 23h46 da noite, assim que ligo o meu celular ele me liga, eu olho para aquela chamada e meu coração pega fogo. Atendi ele com uma voz segura, naquela voz existia vida. Conversamos e ele veio até minha casa, nos amamos e conversamos, ele me pede desculpas e decidimos nos dar uma chance, iríamos devagar. Eu estava feliz pois toda aquela escuridão já não estava no meu marido, eu podia ver vida nele e meu coração era grato por tudo. Ele foi embora e disse que voltaria no outro dia para jantar. Confesso que fiquei com um pé atrás. Mesmo se não voltasse eu estaria feliz, estava radiante e imensamente grata porque eu vi a vida no Guilherme. Ah, que feliz! Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Sim, minhas fortes e valentes mulheres, ele voltou no domingo, na segunda, na terça e na quarta véspera de Natal. Eu o pergunto: o que você quer que eu faça de ceia? Ele responde: arroz, feijão, bife e pequi. Eu dei um sorriso e disse glórias a Deus. Meu pedido de 2 semanas atrás chegara ao trono de papai. Foi uma noite agradável, jantamos e saímos pela cidade. Dia de Natal Antônio volta para casa e fica radiante com o pai ali. Viajamos no fim de semana nós três, aos cuidados e zelo do Senhor, foram dias felizes. Na segunda meu marido começa a me tratar com indiferenças e nos outros dias também. Combinamos de nos encontrar depois da virada de Réveillon, já que eu ia para a igreja e ele para a sua mãe. 0h30 Guilherme me busca e vamos para a minha casa. Ele mal me desejou feliz ano novo, estava insuportavelmente grosso, frio e azedo. Eram 2h em ponto da manhã. Tentei ter um diálogo com ele, acabamos discutindo e pedi para que ele fosse embora. Acordei com o coração duro, meu coração já não tinha compaixão, não tinha perdão e era horrível essa dureza. Não questionei a Deus. Capítulo 6 da Fé ao Milagre. Orei, mas não conseguia orar para ele e pedia a Deus para tirar aquela dureza do meu coração. Um coração ferido ele é capaz de perdoar, de doar, já um coração duro é egoísta e frio. Aquela frieza, dureza me incomodava. Na sexta acordei disposta a desistir de tudo, iria para o culto de oração e naquele culto eu decidiria a minha vida. Passei o dia com umas amigas e à noite fui para meu culto. Cheguei atrasada, quando entrei o pastor Eric falava sobre a promessa de Abraão. Ali mesmo na primeira palavra já chorei. O pastor termina aquela pequena pregação e começa a orar para algumas pessoas, logo olha para mim e diz: seu coração está fechado, né?
E respira, eu percebi que ele sentia a minha dureza, e ele diz, eu posso sentir, e respira novamente, Deus usa o meu pastor e fala da tua boca, o Isaque que você me pediu é teu, não olhe para os homens, nem para as circunstâncias, olhe para mim. Com o coração ainda duro fui embora, pedi ao Senhor que me curasse daquela dureza, eu preferia ter o meu coração ferido a duro. No sábado Guilherme me ligou 24 vezes, eu ainda com o coração duro não atendi, não senti vontade de atender, fui orando e Deus me curou, meu coração voltou a ser manso, a ter compaixão. Hoje é dia 17 de janeiro de 2015, meu marido não mais me ligou, eu hoje estou em paz e creio que logo ele voltará e voltará para ficar. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Estou seguindo porque sei que dele Deus está cuidando. São exatamente 23 horas e 13 minutos de um sábado de verão. A minha história de luta pela minha família está perto da vitória. Quero dizer a vocês que fui sim humilhada, que fui julgada, condenada, fui ferida, mas fui pelos homens que o Deus que mora lá no céu me perdoou e escreveu uma nova e linda história para mim. Vivi sim dias de luto, dias de dores, dias de desespero, mas fui perseverante, lutei pela promessa, lutei porque foi a vontade de meu Pai. Por muitas vezes eu quis desistir, por mim e pelo Guilherme eu já teria desistido. Quero dizer a cada uma de vocês mulheres, eu sei o quanto dói, eu sei o quanto feridas fomos, por maior que seja a dor, perdoe e ore pelos seus inimigos, a oração vai te levar ao amor e o amor cura toda e qualquer dor, o amor liberta, liberta o teu coração. Creia de todo o teu coração que Deus tudo pode, tudo é possível ao que crê. Teve pessoas até mesmo cristãs que não acreditavam que Deus poderia libertar e curar o meu marido. Eu sempre dizia, eu sei que tudo podes, não sei de que forma, mas tu és o Todo-Poderoso. Sei que muito mais ele tem para mim e minha família, e o que ele fez no meu casamento fará no teu. A única forma de o inimigo vencer é se você desistir. Satanás foi reduzido a nada, é o que é o nada. Nada. Amadas, quando eu escrevi essas últimas linhas, o Espírito Santo me incomodava, algo iria acontecer, eu alcei a escrever o que eu não via. Ontem, dia 15 de janeiro de 18, o meu marido esteve na igreja e não me viu. Eu estava no ministério infantil. Ele veio até a minha casa e também não me encontrou. Deixou um recado escrito no meu portão e um bilhete de a minha querida amiga Bárbara, que nunca me deixou desistir em todo o tempo, ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 17 horas e 17 minutos. Obrigada, Deus, pelas dificuldades, pois eu pude conhecer luz verdadeiramente. Obrigada às minhas amigas da fé, Janaína do Recife, Keila de São Paulo, Andréia de Londrina e Carol de Londrina, a vocês mulheres guerreiras que mesmo cada uma em sua região juntas combatemos o bom combate. Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E finalmente ao meu marido Guilherme, obrigada por voltar para o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 0 horas e 15 minutos com alegria. Introdução. Quando o coração queima, o Espírito Santo testificar, e foi assim que Deus me falou. Estou te dando a caneta e o caderno em suas mãos, escreva a tua história para mim. A minha história se resume em fé, pois, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em meio às circunstâncias, às tribulações e dificuldades, eu escolhi olhar para Deus e minha escolha fez toda a diferença. Se esse livro chegou até você é porque eu não desisti. Capítulo 1 da separação ao quebrantamento. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10 horas e 23 minutos.
Tudo começou quando em uma briga meu marido me mandou embora de casa, eu cheia de orgulho e nada sabia o afrontei por dias em casa e logo me mudei com as crianças, estava certa de tudo, não fui humilde para pedir perdão e nem tentei consertar os meus erros, me mudei alegre, me sentia aliviada por um fim de semana procurei liberdade em festas, bebidas e amigas. Com uma semana que havia me mudado, meu marido me enviou uma mensagem e logo no sábado nos encontramos e nos